No ar, ou vejam só. Olá, é com grande alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos mais esta edição do programa Vejam Só, convidando você de todo o Brasil e do resto do mundo a participar conosco desse debate por intermédio do site www.vejamsó.com.br, é o nosso endereço eletrônico para, inclusive, habilitar você a participar dos sorteios. Hoje eu vou sortear uma bolsa de estudos, uma bolsa de estudos para o curso da Agrade aí na sua cidade. Quem participar por intermédio do site vejamsó.com.br, votando na enquete, já estará habilitado para esse sorteio. Vai ser no final do programa. Para discutir a questão da liturgia, nós trouxemos hoje, mais uma vez, o pastor e professor de teologia, o reverendo Dario de Araújo Cardoso, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor de teologia nas escolas da sua denominação. Reverendo Dario, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, pastor Heber, obrigado pelo convite. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. O irmão está pastoreando qual IPB? Atualmente estou na Igreja Presbiteriana do Centenário, lá na região de Vila Maria Alta. O endereço é Rua Padre Saboia de Medeiros, 223. Muito bom, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença do senhor. O senhor dá aula no seminário José Manuel da Conceição? Exato, só tem você. E Escola de Teologia Mackenzie é outra escola? É o curso de graduação de teologia da Universidade do Mackenzie. São duas escolas diferentes. Muito bem, muito obrigado pela presença do irmão aqui. É um prazer. Do outro lado, o pastor José Libério Lino dos Santos, que é pastor da Toca Comunidade Cristã. Pelo nome e pela aparência dele, você vai ver que é uma comunidade renovada, né? Da organização surgiu a comunidade, que é a Toca Comunidade Cristã, TCC. Não é trabalho de conclusão de curso, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, mais ou menos o caminho. Curso da vida. O irmão, qual é o endereço lá? Coronel Camisão 185, Butantã. Pertinho da USP ali. Guarda Luiz Regina, facinho de achar. Coronel Camisão 185, você acha fácil. E os cursos são aos domingos? Todo domingo, 17h31. Eu estou falando. Qual é o horário do culto? Todo domingo, 17h31. Se chegar às 17h30, adiantado. 17h32 você está atrasado. É a hora que a gente começa o nosso serviço lá. Pois eu é que sou o implicante. Mas tudo bem. Você não esquece mais, né? Agora você não esquece mais. Você é formado em marketing, né? Não tem nada a ver com esse negócio, não. Tá bom. Mas faz parte do trabalho. E está dando muito certo. E como nós começamos no ano passado e vamos continuar esse ano, cada vez que a gente fizer um tema teológico ou bíblico, nós vamos trazer um seminarista, ou pelo menos tentar, né, para nos ajudar. E hoje está conosco, estreando no Vejam Só, o seminarista Tiago Rebelo Perim. Ele é membro da comunidade Batista Cristã lá em Osasco e estuda no Seminário Teológico Batista Nacional. Tudo bem, Tiago? Como é que vai? Tudo jóia. Tudo bem. Paz e graça. Graça e paz. Qual que é o endereço da sua igreja? O endereço é Rua Professor José de Azevedo Minhoto, 147, no quilômetro 18, na cidade de Osasco. E você também está fazendo um curso na USP, o que é? Eu faço mestrado na USP, né, na Faculdade de Letras, na área de estudos judaicos. Né? Muito bom. Seja muito bem-vindo. Que ano você está lá no seminário? No seminário eu já concluí o bacharel, eu sou aluno da pós-graduação, né, no Seminário Teológico Batista Nacional. Já foi ordenado ou não? Eu fui um ano retrasado, já estamos em 2013, um ano retrasado, no finzinho de 2011. Eu sou pastor auxiliar dessa igreja, né, um dos pastores auxiliares, e cuido do departamento de jovens e adolescentes. Muito bom. Bom, ele está aqui como seminarista porque ainda está estudando no seminário, né? Está em nível de pós-graduação. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema e a gente já vem com a opinião inicial dos convidados no Vejam Só.
católicos, ortodoxos, luteranos e anglicanos. Estas grandes expressões cristãs são conduzidas por algo que ordena e conduz os seus respectivos cultos e ritos por séculos, e é chamado liturgia. A palavra liturgia vem do grego, que significa ação do povo. Segundo definição do Concílio Vaticano II, para a Igreja Católica, por exemplo, a liturgia apresenta-se como fio condutor de toda e qualquer ação religiosa. A ordem de culto normalmente vem impressa no boletim da igreja, onde constam algumas chamadas para os principais eventos, uma devocional escrita por algum líder ou pastor, ou a ordem de programas que serão realizados nos cultos coletivos da parte da manhã e da noite, que está inserida no miolo do prospecto. Atualmente, com a utilização da informática como acessório para a realização de eventos, algumas igrejas chegaram a abolir os boletins e as apresentações são feitas por meio de projeções. Diante disso, a liturgia do culto é questão pessoal ou de ensino bíblico? Isso é o que discute agora o Vejam Só. Muito bem, aí. Nós vamos discutir a liturgia cristã, não a judaica, embora as imagens possam até sugerir isso, né? Mas elas têm aí como mostrando a origem da igreja cristã, que sai, evidentemente, da sinagoga judaica. Agora, se a liturgia cristã reflete a da sinagoga, eu não sei, não entendo nada, mas tem aqui um especialista em estudos judaicos, né? Então ele vai também nos ajudar nisso. Você não vai fazer só pergunta não, viu, irmão? Agora você vai ter que nos ajudar também. Certo, reverendo? Certo. Então, aproveitar. Você participa pelo site www.vejamsó.com.br. Não deixe de participar, de votar na enquete, porque isso te habilitará a concorrer a uma bolsa de estudos da Agrade. Vou sortear no final do programa. Bom, reverendo Darinho, na sua primeira fala, né, depois o senhor vai ter tempo para sustentá-la, fundamentá-la, mas nessa primeira fala, como é que o senhor responde a pergunta tema? A adoração de hoje, né, no Brasil, né, a adoração hoje, a liturgia do culto reflete uma questão pessoal ou do ensino bíblico? Na prática, a questão pessoal acaba se tornando preponderante, mas a liturgia ela precisa sempre buscar a sua referência no ensino bíblico, e esse é o seu ideal. Quando nós pensamos em liturgia para o culto, o nosso maior esforço deve ser o de atender aos requisitos bíblicos e não aos interesses ou gostos ou desejos pessoais, sejam eles tradicionais ou sejam eles contemporâneos. O serviço é a Deus e não ao membro da igreja, não àquele que está participando do culto. Inclusive, nós prestamos culto e não assistimos culto. E nós normalmente ouvimos pessoas dizer: vou assistir o culto na igreja tal. Bom, nesse caso é o meu gosto pessoal que está em evidência. Mas quando eu vou prestar culto, então eu tenho que me perguntar aquilo que Deus quer receber da minha parte naquele momento de adoração. Muito bem. Pastor Libério, e o senhor, como é que vê essa questão da liturgia? É até engraçado que para o Batista falar de liturgia é quase uma coisa anátema, né? A gente não tem liturgia, a gente tem ordem de culto. Não é a mesma coisa? Na prática, vamos dizer que é a mesma coisa, mas tem todo um ranço anticatólico aí, e a gente acabou se livrando desse negócio. Mas na tese deveria ser isso que o pastor Dario mencionou, mas na prática o que eu vejo hoje em dia, pelos lugares que eu passo, a grande preocupação está centrada, é antropocêntrico, o negócio é no homem, é para agradar o pessoal, é para o cara se sentir bem, aquela coisa toda, e isso é perigosíssimo, na minha opinião. Então hoje a coisa está mais ou menos, pelo menos no Brasil, por onde eu ando. Eu vou assistir o culto, o pessoal está indo assistir culto por aí, o pessoal não está indo prestar culto não, isso é um perigo. Muito bom. E o nosso querido seminarista, né, o Tiago, como é que você tem visto essa questão? O Tiago faz parte de uma igreja, né, que ela foi organizada pelo pastor Ernesto Anini,
Quantos anos já tem a Batista Nacional? A Batista Nacional tem mais de 40 anos já, né? A convenção, né? Na verdade, a igreja a que eu pertenço, que eu faço parte, ela não é filiada à convenção, tá? Ela é uma igreja independente, tá? Mas toda a minha formação veio do seminário, né? Ah, tá. Então você estuda no seminário da Igreja Exatamente, Batista Nacional, mas a Igreja Batista que você ela é frequenta, independente. Batista Independente. Exatamente. Ah, entendi. Ela é de linha avivada, pentecostal? Ela é renovada. Ah, muito bem. Como é que é essa questão litúrgica, seu ver? Você diz de uma forma geral ou na minha igreja especificamente? Pela sua experiência. Eu também tenho visto, apesar de talvez não correr tanto quanto o Boris aí, né, não ter talvez tanta experiência, mas eu também tenho visto algo parecido com o que eles têm dito, né? Algo mais voltado para as necessidades, né, das pessoas, e fugindo às vezes, em alguns casos mais extremos, até daquilo que seria o princípio regulador do culto, né, aquele princípio mais teológico da igreja reformada, né, se a gente puder trazer esse conceito, né, que é aquele culto como Deus quer que ele seja, né, e não o culto como as pessoas querem prestar, né? E quando querem prestar, quando não acontece essa situação de serem meros ouvintes, como estão, por exemplo, assistindo um programa de televisão, né? E não são participativos e estão se distanciando, então, desse que seria o princípio regulador do culto, né? Tá bom. Então, vamos agora começar a aprofundar a questão. Reverendo Ari, o Tiago falou como num culto como Deus gostaria que fosse. A Bíblia traça uma linha litúrgica, ela estabelece como tem que ser o culto, ou isso fica a critério do intérprete e do dirigente do culto na hora? A Igreja Presbiteriana entende que nós recebemos princípios de liturgia e não liturgias ou ordens de culto prontas, né? Então, o que nós encontramos são alguns modelos bíblicos, modelos na Bíblia de culto, modelos diferentes, em épocas diferentes, de características diferentes, e a partir desses modelos e de alguns ensinos, nós podemos retirar princípios que devem estar por trás de toda a preparação litúrgica, ou de toda a conformação litúrgica. Então, há algumas tentativas de estabelecer uma ordem de culto baseada no texto bíblico. Por exemplo, Isaías 6 é usado tradicionalmente, né, como um modelo de culto, muito utilizado nas igrejas mais tradicionais do Brasil, mas ali não é nenhum culto, né? Isaías 6 não pode ser nem apresentado como modelo de culto, porque não é um culto que está acontecendo ali, né? E é apenas uma sequência de eventos que mostram o encontro entre Isaías e Deus, por exemplo. Então, dali nós podemos tirar algumas lições importantes, mas não há necessidade, ou não encontro na Bíblia uma ordem, uma sequência que deva ser seguida sempre. Mas algumas coisas estão sempre lá. A palavra de Deus sendo trazida ao homem, o homem se dirigindo a Deus através de orações e ofertas, são esses três elementos básicos que nós sempre vamos encontrar. Vamos repetir os três elementos? Quais são? A pregação da palavra, pregação, as orações. O presidente tinha que colocar o púlpito em primeiro, né? Pregação da palavra, o que mais? As orações. As orações. E cânticos, né? Porque elas entram no mesmo critério, né? Orações e as ofertas. e cânticos de exaltação. Isso. E as ofertas. E as ofertas são a dedicação. Na liturgia reformada e cristã, nós acrescentamos a ministração dos sacramentos, né? A utilização dos sacramentos, e separamos cânticos de oração, mas eles têm a mesma função litúrgica. E os sacramentos são a palavra demonstrada, praticada, né? Então, esses três elementos eu considero são os três elementos básicos quando a gente tem no culto. Geralmente você vai ouvir 5, que aí separa orações e cânticos e coloca a ministração dos sacramentos. Esses são os princípios que estão por trás das liturgias dentro da igreja reformada tradicional. E elas são bíblicas? Elas são bíblicas. Sadias. E todos que fizerem isso de alguma forma estão seguindo os princípios bíblicos. Tá bom. Eu vou perguntar para o pastor Libério, depois a gente vai ver uma outra questão. Pastor Libério,
ponto de vista e da experiência pastoral que o irmão tem, a liturgia emana da Bíblia nesses termos ou a Bíblia deixa a questão em aberto? O que eu vejo da Escritura, que eu acompanho um pouquinho o pastor Dario nessa questão, ela não te dá uma ordem específica. Isaías 6 não é culto. É um acontecimento ali, uma visão, a coisa é outra. Mas ela te dá alguns elementos, tudo bem, que é a palavra, o ser humano que algumas vezes aparece para ofertar, outras vezes não. Às vezes só aparece para ouvir mesmo, para receber a instrução, alguma coisa assim. Em alguns momentos há o ato de contrição ou não. Né? No caso dos reformados, dependendo um pouco dos presbiterianos, tem essa questão da ministração dos sacramentos. No caso dos batistas, nem tanto. A coisa é um pouquinho diferente. Mas essa questão de um momento de adoração a Deus, para nós, no meu entendimento, e dos entendimentos dos batistas de uma maneira geral, se não houver a pregação, esse negócio foi um bate-papo, foi um momento, foi um encontro de oração, foi alguma coisa assim, mas não foi um culto. Isso é muito sério, a centralidade da palavra. Tanto é que, dentro das ordens de culto, é o que se encarrega do maior tempo. Ultimamente, por conta da mudança dos paradigmas, do tempo, das coisas, do espírito da época, tem mudado um pouco, e aí a palavra começou a rivalizar com esse momento chamado momento de louvor através de canções. E aí se gasta um tempo enorme com cantoria, né? E depois o que sobra dá-se a palavra. Aí acabou morrendo, e outros de igrejas batistas que eu tenho visitado, e acaba morrendo aquele momento de contrição, o momento de oferta é feito rapidinho, porque tem que fazer, vamos fazer e tal. Então isso é o que eu tenho visto por aí, é um perigo. A coisa tem que ser um pouco mais equilibrada, e na prática tem sido bem menos participativo, porque o cara que dirige o louvor, a impressão que dá muitas vezes, ele está lá só fazendo o showzinho dele. Aí o pastor vai lá, prega, faz a parte dele, e o cara é o assistente do culto, literalmente, ele fica lá. Agora levanta aí a mão, agora abraça seu irmão e tal, cara. Não há um momento de expressão genuína e espontânea de cada pessoa que está naquele evento. E nem quero mencionar a questão que virou um evento, essa questão dos nossos encontros, mas a gente vai para frente depois. Sim, sem dúvida alguma. Bom, Tiago, você como jovem, você faz parte do grupo de ministração lá na igreja? Faço parte. E aí? O pastor Libério deu umas cutucadas aí, né? Não, eu na verdade eu tenho uma opinião também parecida com a dos irmãos, né? E eu entendo como a gente, quando fala de teologia, a gente fala de questões essenciais e questões secundárias. Nesse tema também da liturgia, né, ou da ordem de culto, como queira chamar, né, a gente também tem questões essenciais, questões que a Bíblia traz princípios, né, como os dois irmãos falaram, e questões que acabam, a forma pode até mudar, né, mas aqueles elementos essenciais, eles precisam estar presentes no culto, né. Esse tipo de conceito, até o reverendo Nicodemos, ele trabalha muito bem, né, ele chama de elementos de culto e circunstâncias do culto, né. Os elementos de culto, aquelas atividades que são essenciais para o culto, né, que seria a oração, que seria a pregação da palavra. Alguns vão ter o louvor, obviamente, alguns vão ter alguma dúvida com relação à questão da oferta, ou mesmo com relação à questão das ordenanças ou dos sacramentos, né? Mas esses elementos são elementos essenciais. Agora, a forma como esses elementos eles estão presentes, a ordem, né? Ela pode variar. Então, eu acho que a gente pode trabalhar essa ideia de elementos essenciais e elementos secundários, né, ou adjetivos e substantivos na liturgia, né, ou na ordem de culto. Acho que é uma boa abordagem, né. E essa coisa do momento de cânticos ganhar muito tempo do culto, como você vê isso? Eu acho também perigoso, não só pela importância, né, da palavra, né, sendo batista também a gente, né, não consegue fugir disso, né. Mas também até pela qualidade desse momento de adoração, né, desse momento de louvor, porque muitas vezes ele está muito mesmo voltado para o eu, né, ele está distante
do propósito, que, aliás, a adoração é um propósito da igreja, né? Que no culto ele tem uma parte ali, né? Que o próprio culto é uma adoração, se a gente falar num sentido mais lato, né? Mas esse momento que a gente ainda amplifica nessa adoração a Deus através dos cânticos, ele muitas vezes tem perdido até o seu motivo, né? Ele tem sido um momento até de entretenimento em alguns casos, né? O negócio é uma festa, a verdade é essa. Mas o culto não pode ser uma Mas festa. espera aí, uma festa no sentido completamente desorganizado. Em nome da tal da liberdade do espírito, e que eu sou tremendamente favorável, quem sou eu para brigar contra a liberdade que o espírito me dá? O camarada que é eleito, chamado, indicado, ensinado para ir lá dirigir a congregação em adoração a Deus, ele vai lá, ele quer pregar, ele quer cantar, ele quer dar a bênção, ele quer tirar a oferta. A ponto de eu chegar, por exemplo, um dia eu cheguei numa igreja lá, eu estou vendo o pessoal ensaiar. E eu seria o pregador, né? Eu tive que chamar o pastor daquele grupo, que vinha de uma outra igreja, chamei o grupo junto, falei, meu irmão, você vai tocar guitarra, então você toca guitarra, seu Zé. Minha irmã, a senhora que vai dirigir o louvor, dirige o louvor, a senhora não prega, por favor, deixa que eu prego. Se a senhora começar a pregar, eu levanto e vou embora, vai precisar de mim aqui. Porque é isso que acontece na praga, essa festa que eu digo, essa questão de desorganização. Não tem nenhum problema do pessoal cantar. Eu acho isso fantástico, mas no Brasil, pelo amor de Deus, a gente é cantor por natureza, canta no banheiro, canta no chuveiro, canta em todo lugar, não vai cantar para Jesus? Só que completamente mal dosado. O negócio é completamente... Eu acredito que uma coisa que também deve ser considerada nesse contexto é a instrumentalização dos cânticos para um objetivo que é diferente daquele que a gente tem estabelecido. Porque os cultos tradicionais, eles também tinham uma longa liturgia, vários cânticos, corais e hinos, cantatas, né? Mas existe uma motivação, uma tentativa de elevar a questão emocional, né? Aquele negócio do horário nobre, né? De que o culto ele começa assim frio, disperso, as pessoas vêm de todos os lugares, estão assim meio elas vão sendo ligadas ali na tomada, vão sendo esquentadas, e às vezes até muito desse conceito de ministério de cânticos que nós temos hoje, a pessoa se sente nessa obrigação de preparar a igreja para ouvir a palavra, né? Os melhores intencionados estão com essa perspectiva, mas isso é um engano, porque aquele momento é o momento de levar a igreja a estar expressando louvor, gratidão, adoração ao Senhor. E eles não estão ali manipulando a igreja para que ela sinta mais sensível ao apelo do pastor ou para que ela seja mais motivada ao desafio da igreja. Isso quem deve fazer e faz mais eficazmente é a palavra. Porque a pessoa pode ficar extremamente emocionada, ela pode ser levada nesse contexto todo emotivo a tomar atitudes, a tomar decisões, a fazer grandes ofertas. Mas quando ela sai dali e a adrenalina baixa, ela começa a pensar no que fez. E na hora que ela pensar no que fez, nem sempre ela vai concordar com o que o pastor disse, com a oferta que ela fez, com o compromisso que foi estabelecido. E aí você, no mínimo, na melhor das hipóteses, perdeu aquele tempo, e na pior delas, tomou decisões ou fez coisas que você vai se arrepender dali a uma hora. Se botar a questão da música nesse negócio, a briga fica boa, porque a música tem esse poder. A música tem esse poder, ela faz... A gente, através da música, faz o camarada rir, chorar, saltar de exultação e se achar o pior das pessoas. Pela música a gente faz isso. E muitas pessoas têm usado isso com muita eficácia. É um perigo. Até que ponto isso é ruim? Será que na liturgia bíblica a música também não era usada para promover humores? Né? A gente vai tratar disso no próximo bloco, porque agora... Olha só que tomada bonita. Obrigado aí pro pessoal técnico do programa. Vejam só. Eu queria agradecer também ao Reginaldo Alves Nascimento. Ele mora na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. E foi ele que sugeriu o tema de hoje. Por isso ele está ganhando este presente da produção do programa. Vejam só, né? Opa, tá de cabeça para baixo. Que coisa feia. Filosofia e Teologia do século XX. Esse livro tem o prefácio do Dr. Russell Shedd, apresentador da produção do Vejam Só, para o Reginaldo Alves,
que sugeriu o tema de hoje. É um livro da Abapress, nossos parceiros lá da Abapress. Olha, se você quiser sugerir temas para o programa, entra no site vejamsó.com.br, clica na aba sugestão de temas e põe lá a sugestão do tema. Não o assunto. Tem gente que coloca lá, né? Fale sobre a volta de Cristo. Isso não é tema, isso é um assunto. Né? Agora, se você não quiser o site, usa o Twitter. Nós também estamos no Twitter. Deixa eu ver o endereço do Twitter aqui. Ah, não puseram. Tá aqui. @programa Vejam Só. Estamos na Twittosfera. Você lá pode sugerir. No Twitter você pode sugerir tanto temas quanto convidados. De preferência, ponha o contato do convidado para a gente poder viabilizar a vinda dele para o debate. Tá bom? Só que quem participa pelo Twitter não se habilita ao sorteio. Por isso é muito importante que você vote na enquete do site vejamsó.com.br. A de hoje, por exemplo, é a seguinte. A liturgia do culto da igreja que você frequenta segue exatamente as instruções bíblicas? Então, 3 respostas. Sim, pois essa é a vontade de Deus. Não, pois os tempos mudaram e logo a liturgia também deve mudar. E não sei ou nenhuma das anteriores. Vote na enquete e você está habilitado para os sorteios. Vamos apertar um pouco os nossos convidados aqui a respeito da liturgia. Começando pelo Tiago, que disse na sua apresentação que estuda questões judaicas lá na USP. Por aquilo que você já estudou e por aquilo que você vive como cristão, o culto que nós temos hoje é a herança da sinagoga ou não? Eu não sou especialista, né, em liturgia judaica. Eu comecei os meus estudos e mais na área do hebraico bíblico, né? Mas o que eu entendo é que sim, que quando a gente olha para as escrituras, e quando a gente fala desses elementos de culto, né, esses princípios de culto, eles estão presentes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? E, portanto, até mesmo acredito eu, né, que na própria liturgia judaica eles estão também presentes, né? As circunstâncias, usando, né, aquilo que é essencial e aquilo que é secundário, as circunstâncias podem ser diferentes, né, mas os elementos, aqueles essenciais estão, né, a oração, o louvor, a palavra, né, o ensino, né, como queiram dizer, eles estão sim presentes. Eu acredito que é possível então estabelecer essa relação, né, de herança cristã, né, desses elementos judaicos, né, de liturgia. Isso, tem uma coisa interessante aí, né, nessa questão da tradição judaica, é que havia 2, depois 3 ambientes de culto no judaísmo, que era o templo, a sinagoga e o lar, que era um lugar de ensino bíblico e de adoração a Deus e assim por diante. De alguma forma, a liturgia cristã, ela reúne esses 3 elementos. Então, quando a gente identifica com a sinagoga especificamente, a gente está pensando mais naquele judaísmo que é um judaísmo a partir do final da Idade Antiga, no começo da Idade Média, que é mais ou menos o mesmo período em que a liturgia cristã se forma. Então, as mesmas dificuldades que os cristãos tinham na sua adoração a Deus, os judeus também tinham, e por isso que há essa similaridade. Mas quando a gente pensa no Antigo Testamento, a gente vai encontrar alguns elementos diferentes. E as diversas igrejas ou denominações ou tradições vão usar elementos diferentes. Então, a igreja católica, a igreja anglicana, ela vai trazer muito daquele aparato, das roupas, das cores, das vestes que eram mais próprias ao templo. Enquanto comunidades mais comunidades pequenas ou mais contemporâneas, elas vão trazer muito da questão da casa mesmo, que era sentar em círculo, cada um diz aquilo que recebeu, conta a respeito da sua experiência, traz ali a sua contribuição, mais ou menos como o pastor Libério comentou, né? Aquela questão em que cada elemento tem ou uma pergunta ou tem uma contribuição a dar, né? E a sinagoga é aquele lugar do estudo.
que é mais afeito mesmo à característica presbiteriana, batista, né? A ideia de um lugar onde há um professor que está ali ensinando um grupo de pessoas a respeito da palavra de Deus. Mas espera aí. Tanto na igreja presbiteriana quanto na batista e semelhantes, a escola dominical é absolutamente distinta do culto. Tanto é que nas igrejas presbiterianas, na batista também, só o pastor fala na hora da pregação. Ninguém pode interromper, levantar a mão, fazer pergunta, discordar. Ou pode? Lá em casa pode. Não, na sua casa. Não, lá em casa eu digo na nossa comunidade. Numa igreja batista, pode? Tecnicamente não é usual, mas não é impossível de acontecer. Especialmente quando o pregador estabelece um diálogo bem aberto e claro com a plateia. Não é difícil, eu já vi várias vezes, o camarada no meio, mas pastor, o senhor está falando isso e tal coisa, especialmente quem não é da comunidade. Então, entendeu? Agora, não é porque isso é um negócio escrito na hora que o pastor está falando, não interrompa. Pelo contrário, é porque o pessoal sabe que vai ter um tempo depois. Agora, aquele camarada está visitando, é tão engraçado, o camarada diz, peraí, o senhor falou tal coisa, mas eu não notei, que tal coisa que eu não que tempo que vai ter depois? No culto não tem tempo depois. Não, mas depois da comunidade, da vida diária da comunidade, depois o pessoal se encontra com o pastor. Não, sim, no cafezinho e tal. Exatamente. Legal. Mas no ambiente do culto, na hora do sermão... Não é usual. Inclusive no sermão presbiteriano tem que ter 3 divisões, iguais, senão o sermão é cabeçudo, barrigudo ou pesudo, conforme dizia o meu professor de liturgia. O melhor de todos, João Wilson Faustini, a maior autoridade em himnologia no Brasil. Verdade. Sensacional. Foi a única pessoa que conseguiu fazer eu cantar em coral. Eu desafio até bater no palco. Verdade? O reverendo Faustini bom, enfim, ele tem dons que ninguém mais tem. Mas ele falava, o sermão não pode ser cabeçudo, nem barrigudo e nem pesudo. Tem que ter 3 divisões igualitárias com uma bela de uma introdução, onde você vende seu peixe, e uma conclusão que é o desafio para o sujeito que está... Isso, mas isso tem a ver com a retórica. Então, o que acontece é o seguinte... A escola dominical e a pregação, o culto, eles são diferentes pelo recurso retórico que o dirigente está utilizando. Então, um sermão, ele é construído para ser um monólogo, em que ele vai direto, em que o pensamento vai sendo construído a partir de elementos lógicos, conceituais. Então, alguém levantar no meio, interrompe a linha de raciocínio. Um pastor, um pregador, e acredito até que bons pregadores conseguem vencer, inclusive, essa formalidade retórica. Os melhores deles conseguem antecipar as perguntas. Não dá tempo do cara. Não dá tempo do cara perguntar. Mas na hora que vem, a resposta já tem. Então, esses são os melhores, que a pessoa se sente atendida em todo momento. Eu falei isso? Falei porque o senhor mencionou uma coisa muito interessante. O ambiente doméstico, que é uma das fontes para o culto cristão contemporâneo, em que as pessoas se sentam em círculos e trocam as suas experiências. Isso que o senhor me falou me trouxe à mente imediatamente o texto de 1 Coríntios 14, que é quando Paulo fala, quando vos reunis, o que fazer? Um tem salmo, outro tem profecia e tal. Ele está descrevendo uma reunião exatamente, informal e doméstica. É o culto da igreja de Corinto. Mas não é o culto da minha igreja. Não. Isso, a sua igreja está 2000 anos depois. Então qual é o melhor? Qual que é o endereço? Qual é a cidade da sua igreja? Meu, sua igreja fica em qual cidade? Então, já mudou, já começou por aí. Mas qual é o mais bíblico? Aquele que Paulo descreve em 1 Coríntios 14 ou esse que tem uma herança reformada bastante acentuada? O pastor Libério, que lida com as duas coisas. Não, na minha opinião, a questão é bem simples. A quem é o culto? A pergunta tem que ser antes. Eu vou fazer isso aqui para quem? Então, a partir do momento que eu entendo que eu não sou o assistente, se eu repito assim regularmente na nossa comunidade, nossa igreja está sabendo disso. Especialmente quando vem visitantes e chega jovens lá o tempo todo. Quando o pessoal vai chegando, que eu vejo o cara está começando a gostar desse negócio, fala, sabe de uma coisa? A única pessoa que veio aqui, ou as únicas pessoas que vieram aqui para assistir culto, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu querido, se você veio prestar culto, se você não veio prestar culto, então você começa a prestar culto agora. Se você não quer prestar culto, vai assistir o Faustão.
Volta para lá de onde você veio, porque aqui nós estamos prestando culto. O Tiago conhece lá, sabe que a coisa é mais ou menos por aí mesmo. Por quê? O foco do culto é: eu estou prestando culto ao Senhor, ao Deus que me enviou Jesus e que me salvou, aquele que me dá a vida eterna e tá. Esse é culto. Agora, se você vai fazer sentado em roda, se você vai fazer sentado igual ônibus, que a gente tem esse costume de fazer aquele ônibus, né? Se você vai fazer usando o coro graduado, o coro dos velhos, o coro dos jovens, o coro das crianças, se você vai usando hinos, usando instrumentos contemporâneos como guitarra elétrica, ou só usando órgão e tal, eu não me preocupo com essa questão, desde que o foco seja em adorar a Deus. Daí minha, às vezes, implicância com o pessoal que dirige o louvor, porque no entendimento adequado, o camarada dirigente do louvor, ele está de costa para a congregação. Olha só, metaforicamente, de costa para a congregação, apontando para aquele que deve ser adorado. Ele não está lá para fazer o camarada se sentir melhor por cantar hino tal, ou hino B, ou hino C. Mas, pastor, qual que é o mal disso? Em usar os recursos litúrgicos para atingir a pessoa, isso não faz parte de uma estratégia do próprio Espírito Santo? Não, eu não creio não. Eu acho que você colocar as coisas fora de lugar. Sério? Sério. Eu creio que é colocar as coisas fora de lugar. Você foi lá para adorar a Deus. Tá, mas eu não posso usar... E a partir do momento da adoração a Deus, aí que entra uma questão sobrenatural no meu entendimento, esse Deus adorado em resposta vem e dá o que cada coração que se colocou na sua presença em adoração necessita. Eu não preciso manipular nem forçar a situação. Esse é o ponto. Sem contar, não quero entrar nesse assunto, mas só para pincelar, eu tenho com a minha comunidade há algum tempo. Né? Na contemporaneidade das canções do nosso tempo agora, de 10 anos para cá, sumiu a palavra nós, dos hinos, das canções. É eu quero Deus, Senhor, te quero, eu. Peraí, coelho. Senhor, nós estamos aqui para te oferecer a gratidão pela vida que nos deste. Ponto. E aí, em resposta a isso, o Espírito Santo vem de uma maneira que eu não sei explicar e se reparte no meio da comunidade de quem lá estiver. Você viu aí o texto com o prefácio do Shed. Shed foi meu professor, estudei com o Shed aí 1 ano e meio. E uma coisa que ele fala bastante é o princípio do contato-contágio. E aí não faz diferença quem está na congregação. Quando o Senhor vem e reparte o seu espírito em resposta a uma adoração a Ele, quem estiver lá, meu filho, é atingido. Na medida que necessária a Ele. Eu creio que o caminho é mais ou menos por aí. É difícil, porque tem uma resistência tremenda essa história. Eu acho que o ponto que ajuda nessa discussão entra para o aspecto teológico, que é uma negação da igreja contemporânea. Né? Parar e pensar é uma coisa que a gente já tem muita dificuldade. Mas, do ponto de vista teológico, o único que pode propor, e esse é o nosso tema inclusive, e pode falar alguma coisa à igreja, é o próprio Deus. Então, é evidente, é fato que a música toca, que ela eleva espíritos, que ela leva pessoas à contrição. Agora, a questão é quem está controlando esses sentimentos. Não pode ser o pastor, não pode ser o dirigente, não pode ser ninguém além de Deus. Esse é o aspecto vertical, né, daquilo que nós recebemos no momento de adoração e de culto. E é nesse sentido que as igrejas mais antigas, e não vou dizer nem acertadamente, eu acho que não diria acertadamente, mas a preocupação, a tese das igrejas mais antigas é a liturgia, ela estanque, essa liturgia que não muda, essa liturgia que é sempre igual. Para essas igrejas, é a melhor maneira de você ter a certeza de que eu, como pregador, como pastor, não estarei manipulando as pessoas. Se alguém falar no meio de uma liturgia que toda vez lê o mesmo texto bíblico, canta o mesmo hino, tem a mesma pregação, se alguém falar, nesse dia vai ser Deus. E é o contrário daquilo que as pessoas pensam em relação à ação do Espírito Santo. Porque a pessoa imagina que o fato de você falar aquilo que vem à sua mente é Deus falando. Nesse raciocínio mais tradicional, aquilo que vem à sua mente é você falando.
Mas naquilo que você sempre ouviu, naquele texto que você sempre leu, e de repente você tem ali instrução para a sua vida, direção para aquele momento que você está vivendo, então o único que pode ter dito aquilo é o Espírito Santo. Então, mesmo as liturgias mais rígidas e mais tradicionais, e a minha igreja não é assim, acho difícil uma igreja contemporânea que seja assim, o interesse é que Deus fale. Então, irmão, mas quer falar alguma coisa, Thiago? Não, pode seguir. Não, porque é o seguinte, o que me incomoda pouco nessa questão litúrgica, e eu fui batizado na igreja presbiteriana, muito parecida, só mais pobre, né? E eu me lembro, a liturgia de qualquer culto da igreja da minha infância, qualquer, podia ser na quarta-feira, podia ser na sexta-feira, ou podia ser no domingo, era idêntica. Começava com uma oração, depois tinha a leitura de um salmo, cantava um hino. Aí vinha a oração silenciosa, mensagem, hino e bênção. E depois da bênção a gente recitava o credo apostólico. E os avisos, não tem? Essa é outra briga. Eu me esqueci. Coloca onde esse negócio? Essa é a grande briga hoje. Onde é que coloca essa questão? Tinha que avisar os avisos. A gente cantava os cânticos e avisava os avisos. É verdade. Toda a razão. Isso me soa, até hoje, uma coisa horrivelmente sem vida. Eu sei, eu entendi a palavra do Senhor. Não, mas Deus fala. Mas precisa ser assim tão sem vida? Depende de quem está dirigindo. Vai depender exclusivamente de quem está dirigindo. Olha, você vai levar um susto. Você não me perguntou, mas eu vou responder. Sabe como é que é a nossa ordem de culto, a nossa liturgia? Eu ia perguntar. Então. Você faz alguma ideia? Te paga um café se você adivinhar da onde nós tiramos. Se acertar da onde nós tiramos nossa ordem. E ninguém faz a mínima ideia. Vai ficar sabendo agora. Então pode revelar o segredo. É uma ordem de culto da igreja luterana tradicional. E ninguém faz a mínima ideia do que é. Então fala, como é que é? Chamada adoração. O momento chamado de exaltação a Deus através de canções. O momento em que eu proclamo que o Senhor deve ser conhecido nas nações, e aí entra o movimento dos missionários, quem são os nossos que estão por aí, onde Deus vai falar conosco, que é o momento da mensagem, e um cântico de envio, que a partir desse momento você está sendo enviado para o mundo para fazer diferença a partir do que você já sabe, do que você aprendeu um pouquinho mais hoje. E ninguém faz a mínima. O pessoal chega lá e fala assim, nossa, mas que diferente. Aí chega o pessoal mais tradicional, e é tudo escrito, bonitinho e tal, quem vai participar, o camarada sabe. Na toca? Sim. É liturgia escrita? Sim, senhor. Na toca? Quem vai participar da organização, ele recebe a folhinha dele todo santo domingo. Duranzinho, ó, da hora, tempo previsto, tempo realizado. Não acredito, posso. Mas por que eu ia brincar? Sério? Não, porque a impressão que a gente tem é que a toca é um negócio mais solto e tal. Mas nem no sarau, que o Thiago vai lá sempre, é solto. Sarau. Sarau, nós temos sarau lá, anual, que é um negócio de doido. Não, mas é de doce muito legal, a turma viaja, mas esse não é o momento agora do sarau. No culto, rapaz, é sério, e tem um momento de envio. E aí qual é a minha grande discussão com a meninada? E quando a gente computou tudo, vamos imaginar, de 100% do nosso culto a Deus, seguramente 60% a participação direta das pessoas, conversando, orando uns pelos outros, apresentando seus pedidos, contando como estão, tem os responsáveis pelos missionários, vai contar como é que está a coisa e tal e tal. Todo mundo participa, tem a recepção daqueles que chegam, que é feita de uma maneira tão sutil e tranquila que não é aquele momento que eu sei o que você está dizendo. Eu cheguei na igreja, era lógico, quando eu cheguei na igreja batista 30 anos atrás, é assim, agora eu passo a palavra para o irmão Tiago, que vai dar boas-vindas aos visitantes. Isso. Aí tal, os visitantes estão aí? Estamos. Por favor, fica de pé. Aí o irmão lá, bem intencionado, mas mal orientado, faltava perguntar para o sujeito lá, você é membro de alguma igreja ou você é destinado ao inferno? Porque era assim que era feito. Você é membro de alguma igreja ou o senhor é incrédulo? Uma vez o cara perguntou. Você é ímpio, né? E, pelo amor de Deus. Tanto é que a primeira vez que eu entrei, que o camarada fez isso comigo, tudo que eu queria era ficar anônimo. Eu sentei no último banco. Imagina uma igreja batista tradicional daquelas onde você ouve o mosquito na oração silenciosa.
E aí o camarada lá na frente, sem instrução, irmão amado. Hoje eu abraço ele, beijo ele. Ele falou, o jovem lá atrás. Eu olhei para ele, comigo, né? Por favor, coloque-se de pé. O irmão é de alguma igreja? O irmão é da onde que o irmão que é e tal? Eu falei, não, eu sou cristão. Mas o irmão é o quê? Olha, para a Assembleia meu nome é Zé. Eu desse jeito que eu fiz, para a Assembleia meu nome é Zé. Não, mas o irmão é de qual congregação? Eu sou da congregação nenhuma, eu sou católico mesmo, só estou visitando vocês, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas beleza, valeu, estou aqui, sentei. Porque eu não sabia o que fazer. Antigamente era muito assim, hoje mudou um pouco. Não muito. Mas mudou um pouquinho. Alguns lugares não se apresenta mais. Isso sim. O cara dá um grito lá na frente, você que está aí com a gente, seja bem-vindo e tal, e tal, e tal. Outros lugares mantêm essa. Mas a questão não é essa, a questão é como recepcionar o novo. Hoje, legal, gente. Valeu que você veio aqui hoje adorar a Deus com a gente. Que bom. Deus te abençoe, hein? Vamos continuar louvando a Deus, pessoal? Nós temos as transições. O grande problema nas nossas liturgias são as transições. Como é que eu saio do momento de canções e entro no momento de oração? Como é que... As palavrinhas-chave, sabe? A gente tem que ser um negócio estanque. Não. Agora, mas o pessoal faz isso. Eu estou aos poucos. Eu faço parte da diretoria da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção São Paulo. Olha que coisa. Aí os caras me pegaram e me puseram na comissão de programa e música. Eu sou músico e tal. A turma morre de rir comigo. Por quê? Eu, de fato, saí do lugar comum, daqui agora vamos passar a palavra, enquanto só de pastores, por irmão pastor fulano e tal. A gente já sabe que ele é pastor. Então esse é o nome dele, gente. Pelo amor de Deus. Vamos... Aqui, ó. Gente, vamos ouvir nosso irmão Zé, vai louvar o Senhor agora. E você vai, aos poucos, quebrando isso. O pessoal se assusta de primeira, depois ele vai, puxa, ficou mais rápido. Você fez tudo o que tinha que fazer, sem fazer aquela coisa... Fluido, porque o culto tem que fluir. Exato. O culto tem de fluir. Mas secundaria, sem manipulação. Acho que a grande questão... sem manipulação, secundaria, sem manipulação. A grande questão que a gente tem que observar é que a liturgia é um instrumento. Ele pode ser explícito, escrito, ou ele pode estar só na cabeça da pessoa que está conduzindo ali, que está com o microfone na mão. Mas ela existe. Certo? E ela vai ser sem vida se a pessoa for sem vida, se o contexto trabalhar esse. Então, há pessoas que têm a dinâmica a partir do gesto. Há pessoas que têm dinâmica a partir da reflexão. Então, para nós que somos estudiosos, pessoas que gostam de ler, de estudar, então é muito mais atrativo uma boa argumentação, uma boa organização de ideias, do que uma movimentação, do que mexer nas pessoas. Então, a vida não está na liturgia, não tá, mas é no modo como aquele que a conduz vai fazer. Certo? O senhor falou da sua infância, e é uma coisa, duas coisas interessantes, importantes aí. O senhor aprendeu. Nunca mais esqueceu. Não. Nunca mais esqueceu. Bom, isso é um dos objetivos do ensino bíblico, do culto. Fixação, né? Fixação. Então você precisa repetir. Se cada vez é de um Mas jeito... é muito chato, né, velho? Bom, aí tem a ver com a pessoa que estava adiante e não necessariamente Era com uma essa época, ordem. foi uma época. É o espírito da época. O senhor, como criança, talvez uma pessoa mais idosa, uma pessoa de meia idade, não teria nenhuma dificuldade com aquilo. Né? Então, aí entra o aspecto individual. E aí é o grande perigo das liturgias contemporâneas. Porque o individual, ele sempre quer se sobressair. E o conceito que nós temos que ensinar para a igreja é que o individual ele tem que se submeter. A comunidade. Agora é o momento da comunidade. Eu concordo plenamente. Tanto é que uma das coisas que me deixam doido, olha, quando eu vou pregar em igreja que eu sou visitante, eu tento não olhar, porque senão aquilo vai me contaminar para a pregação. Tamanha é a força da minha indignação. E era isso que eu queria, um comentário do Tiago, que é o jovem de plantão aqui entre os convidados. Tá lá, o culto, chegou o momento lá dos cânticos, vai aquele monte de gente, perde-se um tempo enorme, porque o grupo não está lá na frente antes, certo? Aí o guitarrista tem que ver se as cordas estão no lugar, e não sei mais o que, bom, enfim, aí começa a cantar, canta, repete, usa os seus mantras, enfim, por aí vai. Mantra? Que isso? Repete olha onde ele está aí, olha onde ele está. Bom,
Terminou o momento da música, quase em todos os lugares vem a pregação. É a hora do pregador assumir o posto. O que acontece? Boa parte dos músicos sai do templo. Sai do templo. É ou não é, reverendo? Isso é verdade. Sai do templo e não volta dali meia hora. Na hora de tocar. Na hora de tocar para encerrar o culto. É isso. Ora, tenha santa paciência. Isso é o fim do mundo. Eu pensei que isso acontecia. Isso é restrito, né? Agora, eu acho que uma das grandes vantagens das igrejas tradicionais, embora esse problema sempre aconteça, é a convivência de várias idades e várias pessoas de vários níveis diferentes. É evidente que isso é sacrificado numa situação como essa. Mas o ideal, principalmente nessas igrejas mais antigas, né, é que ao mesmo tempo você tenha os cânticos jovens, você tenha os hinos, você tenha o coral, e todos participem daquilo com a mesma alegria. Uma pessoa mais idosa não tem o pique de ficar 15 minutos em pé cantando. Ela pode sentar e ela pode louvar a Deus porque o filho dela, porque o neto dela está ali feliz louvando ao Senhor. Se a gente consegue isso, então aí nós construímos essa comunidade cristã onde talvez eu não goste tanto da altura do som, eu não sou muito chegado em coral, não gosto de orquestra, mas alguém que eu amo, meu irmão, vai ser edificado com aquela música e eu posso aprender com aquela mensagem. A forma dela talvez não seja a que mais me agrada, mas o conteúdo dela, o ensino que ela traz, o contexto em que ela está inserida, me abençoa. E eu preciso buscar isso no culto do começo ao fim. Sim. Por isso, quando eu saio para beber água 1 minuto do culto, certo? Eu já perdi aquele momento de ligação pessoal com Deus. Por que o músico também não pode ter a garrafinha dele ali na hora que ele vai para o lugar dele para continuar sendo culto? Se esse é o problema. Não é? Isso aí, esse negócio da água, desculpa, reverendo. Tiago, diga. A experiência lá na nossa comunidade, a gente tem um grupo de louvor, eu faço parte também do grupo de louvor, né? E é uma experiência um pouco diferente dessa, né? Eu não conheço muitas outras igrejas assim, de ter um convívio muito frequente, mas é um grupo predominantemente composto de jovens, né? Tem algumas pessoas assim mais experientes, mas em geral são jovens. E a gente, assim que termina o momento de louvor, né, as músicas, a gente vai até uma parte que está ali atrás do púlpito, o pastor já assumiu, né, o púlpito, e a gente faz uma oração de agradecimento pelo momento do louvor, e não vejo assim, né, eu estou sempre junto com eles, né, não vejo esse tipo de dispersão, assim, né, o pessoal está até num nível muito bom, né. Para trás do púlpito orar? Por que vocês não sentam lá? E sabe que até eu estava fazendo uma reflexão, considerando o que o pastor Dario falou, realmente a gente acaba muitas vezes perdendo esse início do culto, e é algo que pode ser... Sim. A sensação que eu tenho, que é o que me irrita, eles fizeram o papel deles, deram o showzinho deles, o resto que se dane. É o espírito da época. Mas nós somos um culto, não é espírito. Mas peraí, mas o espírito da época justamente é esse. O espírito da época é o que me agrada, eu participo. Por isso que o sujeito vira para você e fala assim: eu não vou naquela igreja porque lá não me sinto bem. Ele não está indo lá para adorar ao Senhor, ele está indo lá para se sentir bem. Então hoje o negócio é assim. Imagina aquele. Como é que chama aquele negócio que põe um monte de comida? Richô, né? Põe aquele richô. Então o sujeito quer assim: o dia que ele está afim de uma música que ele faz mais ele vai no richô da igreja tal. O dia que ele quer ouvir uma palavra mais ele vai no richô da igreja tal. O dia que ele acha que não, hoje eu estou motivado a ser desafiado, ele vai na igreja tal. O dia que ele quer fazer um desafio missionário, financeiro, ele vai em outro lugar. Tá assim, meu amigo. Esse é o espírito da época. Bem-vindo ao mundo contemporâneo. É desse jeito. Qualquer coisa que a turma fala diferente hoje, sou estranho. E aí a turma já bate em você, tá? Com toda força e carinho, né? Em nome do Senhor e do amor de Jesus. Meu irmão, isso é carnalidade. Isso é frieza, irmão. Não pode ser assim. É que deixar o Espírito Santo ser livre.
Outro dia eu falei pro irmão lá, eu sou preso, cara. Sou preso, encarcerado com Jesus e pra bater, que eu não esquento a cabeça não. Mas aqui vai ser assim, meu filho. Você quer fazer em outro lugar diferente? Tu vai, fica à vontade. Tem igreja ali, tem igreja. Eu falei, vamos apontando pro cara, vou te dar no mapa aqui todas as que estão em volta. Tchau, pode ir embora. Os irmãos lá vão te receber do jeito que você tá querendo, porque aqui não tem esse negócio não. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo, voltamos já já com a continuação desse debate, não vejam só. Muito bem, este é o programa Vejam Só. E eu queria agradecer o carinho da sua audiência e também agradecer de maneira muito particular a Jo Rezende, uma das nossas parceiras. Desde o começo do Vejam Só, 11 anos atrás, a Jo Rezende está conosco, né, nos apoiando, nos ajudando e oferecendo um prêmio especial para os telespectadores do Vejam Só. Uma vez por semana a gente sorteia o kit da Jo Rezende. Então você que participa do programa ao longo da semana e não ganha, hoje eu vou sortear a bolsa de estudos da Agrade, né? Mas se você não ganhar, o seu nome continua na base de dados e amanhã, no final da semana, a gente faz o sorteio do kit Jo Rezende, né? E todo mundo participa. E o kit Jo Rezende é uma cesta de produtos que fazem tratamento para o cabelo, inclusive para o cabelo voltar a nascer, né? E ela mesma vai apresentar para você. Diga lá, Jô. Bom, o Thiago, qual é a sua pergunta? Uma pergunta, dentro de tudo isso que a gente falou, né, dentro dessa ordem de culto, dessa liturgia, desses elementos que são necessários, né, são essenciais, será que existe margem para a gente trabalhar algumas atividades dentro, né, desses objetivos, diferentes daquelas mais convencionais, mais tradicionais, né? Então a gente tem, por exemplo, alguns que utilizam, por exemplo, a dança no momento do louvor, né, ou o teatro como um momento talvez de ensino, ou até também de algum tipo de apelo, né, a uma resposta, né, da igreja. Eu queria saber a opinião dos nossos debatedores. Tradicional. Vamos lá. Reverendo, o senhor. A igreja tradicional ela tem resistido fortemente a esses movimentos, embora a igreja presbiteriana ainda tenha bastante deles já espalhados pelo Brasil, né? A questão, Tiago, que eu vejo é que criou-se uma cultura do horário nobre. Aquele horário de culto da igreja é o horário para todos os dons, talentos e oportunidades de se apresentar. Então todo mundo que sabe fazer uma coisa bonita, certo? Quer se apresentar naquele horário, né, da novela das 8. E a gente desvirtua, perde duas coisas. Primeiro, que é a extensão do serviço. Porque a dança, o teatro, a arte, a música, ela tem espaço, ela tem impacto na vida das pessoas e deve ser feita diariamente na vida das pessoas. Agora, o culto, ele tem um outro objetivo. Ele tem um objetivo didático. E sim, é possível aprender a partir da dança? É possível aprender a partir do teatro? Também é possível. Mas todos esses elementos já são elementos indiretos de ensino. Então, assim, precisa ser uma peça muito boa para você dizer que ensina, como a palavra de Deus ou como um sermão ensina. Com a palavra de Deus não, porque a peça pode ter o ensino bíblico nela, certo? Mas ela precisa ter um ensino bíblico tão eficaz que ela possa substituir a pregação. Eu acho difícil isso acontecer, né, particularmente pensando. Então, os dons artísticos, os dons musicais, os dons de outros tipos de talentos podem ser utilizados em outros momentos da igreja, da vida da igreja. Agora, o momento em que a igreja vai, principalmente em cidades grandes, é uma vez por semana naquela hora. Então, tudo na vida da igreja tem que acontecer ali. Se nós tivermos mais tempos, e eu brinco muito que nós crentes só sabemos fazer uma coisa, tudo que a gente faz é culto. E a gente precisa aprender a fazer outras coisas. Então vamos aprender a fazer teatro, vamos aprender a fazer dança, vamos aprender a fazer música, a fazer show, mas essas são outras coisas. No culto a gente ou fala com Deus ou ouve a Deus, que é a ideia da comunicação direta. Posso liberar? Eu abro um pouquinho mais do que a irmã Dario, em alguns aspectos. Eu vejo que há grandes possibilidades para fazer isso. O problema é que
que no que tem sido feito hoje é uma idiosincrasia, na minha opinião. Disse que todos os ministérios têm o mesmo patamar, e isso especialmente nas igrejas chamadas ultra-avivadas, que tem dança, tem isso, tem aquilo, mas na hora que vai acontecer o ministério de dança, tem aquela baita daquela plataforma lá em cima e faz a meninada se apresentar embaixo. Isso já diz de cara que eles não são tão importantes quanto aquele que fala lá em cima no púlpito. Então esse negócio é fajuto. Na minha opinião, isso é conversa fiada para enganar a meninada. Eles não têm o mesmo patamar do outro lá. Muitas vezes, na maioria das vezes, o sujeito que dirige o louvor não assoma o púlpito ali, não vai para frente do púlpito e dirige dali. Dirige 2, 3 passos para trás ou de ladinho, porque ali isso não deve ser. Uma vez que você está tentando direcionar o povo à adoração a Deus, tem que ser feito num lugar de excelência, que é o que nós consideramos, acho que até esse é ponto para todos os cristãos brasileiros, o tal do púlpito. Né? Agora, eu não tenho problema nenhum de você usar o drama, ou seja, as peças, como uma ferramenta ilustrativa. Ao invés de um pregador contar uma ilustração sobre determinado assunto, de repente, a igreja de onde eu vim, a Igreja Batista Memorial de São Paulo, que é a nossa igreja parceira até hoje, usa muito isso. Tem lá um ministério de teatro ou de artes, orientado por pessoas competentes para isso, e não poucas vezes, no momento da pregação de alguns dos pastores, eles se utilizam desse recurso. Ao invés de apresentar, ele contar a história, usa-se lá 2, 3 pessoas treinadas para isso. E eles vão e apresentam. Fizeram algumas séries lá, são fantásticas, e ninguém esquece do que se trata. Né? O mesmo se dá quando se utiliza, então, a questão da dança. Tem lá a meninada que toca o pandeiro e tal e tal. Isso é fantástico, mas o ponto que o Dario tocou é fantástico. Eu estou tentando abrir isso, eu abri o coração à comunidade aí no ano. Agora em janeiro a gente está de recesso, estamos mexendo no espaço e o pessoal está viajando, tratando de outras coisas. Mas eu comentei com eles, eu acho que eu estou falhando. Porque a impressão que eu estou tendo é que nós entramos na onda de que igreja é um evento dominical com horário nobre. Igreja não é isso. Igreja é gente que é chamada para fora, espalhada no meio do mundo. Aí o que acontece? Se você tem uma comunidade de 30 pessoas, todo mundo consegue participar. Agora eu tenho amigos pastores que coordenam igrejas, pastor de igreja tem 500 pessoas. Como é que você vai botar 500 pessoas para trazer sua contribuição para o culto, no culto de domingo à noite que dura no máximo 1h30? O que vai acontecer? Alguém vai sair chateado dessa história porque não vão lhe dar o tempo que é devido. Então, a igreja hoje, o assunto virou hoje um evento. Não sei se vocês já viram aquela piadinha. A igreja estava lá na Palestina, era uma comunidade de judeus que seguiam a Jesus. Paulo chegou na história, levou o povo grego. Chegou lá na Grécia e tal, virou que uma filosofia. O pessoal começou a matutar. A coisa andou um pouquinho, subiu para Roma, saiu do norte da África, ali, aquela região ali da Grécia Oriental, né? Foi para Roma, virou uma hierarquia. Seus prelados, núncios, presbíteros, aquela coisa toda. Saiu de lá, foi para os Estados Unidos, virou uma empresa. Presidente, vice-presidente, secretário, tal. Saiu de lá, desceu para o Brasil, virou uma festa. E na festa, todo mundo quer participar. Quer dar sua contribuição. Só que não tem tempo. Quantas vezes, rapaz, você chega lá, o povo hoje é mais exigente, por conta de uma série de coisas. Né? Mas quantas vezes você chega lá, aquele irmão que não ensaiou a tal da música que ele quer cantar, aí ele tem a cara de pau de chegar lá e dizer assim, sabe o que é, irmãos? Desculpa, eu estou fazendo com muito carinho, viu? Né? Eu não ensaiei não, mas é para Jesus, então eu vou cantar. Peraí, quer dizer que para Jesus serve qualquer coisa, até esse negócio desafinado. Exatamente. Eu tive uma vez que simplesmente suspender todo o grupo de louvor da comunidade, não da nossa agora, mas de uma outra igreja que eu fui pastor, por conta disso. Que é exatamente o que você falou. Faltava 5 minutos para o culto começar, o sujeito chega para afinar a guitarra. Falei, peraí, compadre, aqui não. Aqui uma coisa não é assim, meu irmão. Nós estamos aqui fazendo as coisas para o Senhor Jesus, não é para mim, nem para tu, nem para ninguém. Então, essa questão do evento tem que ser quebrada. Para que as pessoas entendam que isso nós estamos atrás, dos católicos nós estamos atrás. Tem que abaixar a cabeça, porque eles têm a liturgia das horas, a liturgia diária, a liturgia da comunidade. São coisas completamente diferentes. É o seu culto, é o culto com os próximos de você, é o culto com a comunidade maior. Tem espaço para todo mundo.
a gente está para trás. E aqui, pastor, um conceito reformado, né, e que ele nos ajuda muito, inclusive naquilo que o pastor Oliveira colocou, que é efetivamente onde é que se realiza o culto do crente. E há diversos modelos para entender o que é o culto. Um bem conhecido é que a igreja é um hospital, as pessoas vão para serem curadas, tal. Eu tendo a ver, e a Igreja Reformada sempre viu, o culto como aquela reunião de estratégia, onde você recebe as instruções do que você deve fazer, do que você deve ser, onde você está falhando. Então, se reúnem para avaliar a vida, avaliar o que foi feito e planejar o que vai se fazer. Volta para a rua. Então, a gente... e isso é uma questão até da nossa condição, às vezes, né, de igreja minoritária, né? Nós nos trancamos dentro da igreja e exercemos os dons dentro da igreja, e há dons, é necessário que isso aconteça, mas o campo, segundo Jesus, é o mundo. Então, se a pessoa tem dom para escrever peças, por exemplo, eu, como reformado, quero ver esse dom nas televisões, nas salas de teatro. Eu quero ver essa pessoa conseguir entrar para o mundo e mostrar a qualidade da sua arte com os valores cristãos que ele tem. Aí, então, você tem uma coisa efetiva. E a gente vê, falamos bastante sobre a questão de cântico, o inverso disso, né? Aconteceu aí uns 10, 15 anos para trás, né? Para cá, né? De pessoas que elas perdem o sucesso no mundo secular e aí vão para a igreja para fazer sucesso. O caminho está inverso, certo? E se a gente for pegar, inclusive, a história de muitos cantores de sucesso, a gente vê que o caminho é inverso, independente da questão. Você vai ver um grande cantor, você vai ver uma grande banda, onde é que ele começou a cantar? Na igreja. Na igreja. Se Se ele aprendeu ou não, é uma questão de se ele foi bem instruído, se na hora lá da reunião estratégica foi dado instruções corretas para ele. Mas ele começava na igreja. E aí ele ganhava E as ferramentas? Por exemplo, antigamente se usava o tal do retroprojetor. Só que na ponta da linha, eu duvido, eu conheço pouquíssimas pessoas que sabem de fato usar os recursos que um retroprojetor proporciona. Aí apareceu o Data Show. O pessoal está usando hoje o Data Show como se fosse um retroprojetor. Aí fica aquela coisa horrível. Né? O camarada quer usar, mas não sabe como usar. Então isso é tudo, nesse contexto do culto, é ruído. Porque chega um camarada que ele saiu de uma apresentação, que foi uma apresentação bonitinha, limpa, objetiva e clara, aí ele vai, pega lá a apresentação do pastor que se empolgou com o texto de João em grego. Aí o cara põe o texto de João, o primeiro capítulo de João, põe lá em grego. E na logo, aí o cara fica... Não, vocês estão vendo aqui, irmãos, porque logos aqui é uma variante de logo, não sei o quê. É que o cara quer mostrar que sabe. Pois é, mas não muito distante disso, acontece... Olha, eu vou te contar. Aí eu costumo brincar, mas será que Deus usava PowerPoint? Claro, ele usou. Quando foi conversar com Moisés, o que ele usou? Botou fogo no mato. Aquilo lá é PowerPoint, audiovisual. O negócio pôs fogo, fazia barulho e não acabava. Então isso é PowerPoint, vamos ver. Jesus usou ilustrações físicas. Está lá a criança passando, Jesus está falando, passa o moleque, escapou do Pedro. Eu fico imaginando o Pedro, né? O moleque escapou, aí o moleque escapou, Jesus já viu que o Pedro já estava na pilha, pega a criança e põe no colo. Qual que é a sua, Pedrão? Tem que ser igual a esse aqui para você ir pro céu, rapaz. Você não está entendendo? É ilustração. Quantas vezes eu já não vi pastores, criança chora. Primeiro, aquele momento de culto foi feito para criança, a gente sabe disso. Você falou aí que é chato. Por mais legalzinho que seja, é chato. Os moleques choram. Aí o pastor para. Fica olhando para aquela coitada daquela mãe que não sabe o que faz, porque a comunidade não tem um lugar específico para colocar as crianças. Se tem, está lotado e é no pior lugar que eles puderam arrumar. E para, como se a mãe fosse a grande responsável por aquela criança. Aí ela não vai mais no culto. Fosse no culto, é uma boa, ela não aparece nunca mais. É um negócio assustador, quer dizer, porque em nome da tal da... está quebrando a ordem do culto, a liturgia. A gente precisa parar com isso. Nem tanto para lá, nem tanto para cá, né? A nossa equipe de reportagem foi a Conde de Sarzetas, que aqui em São Paulo é uma rua com muitas lojas de material evangélico, né? Então tá cheio de cristão lá. Ela foi perguntar sobre a liturgia, vamos ver.
A liturgia do culto é questão pessoal ou de ensino bíblico? Tem que ser uma questão pessoal, né? Porque a liturgia, cada um faz de uma maneira diferente da outra. Então, se uma pessoa segue aquilo que aprendeu, ela vai ensinar certo. Senão, ela vai ensinar errado. Eu acho que é pessoal. Não deveria mudar, deveria ser diferente. A gente chega na igreja e está acostumado, já o povo nem quer ir mais. É pessoal porque a gente tem que sentir, deixar Deus trabalhar na vida da gente, né? Deixar o Espírito Santo conduzir o culto e também ensino bíblico, porque se a gente tiver um conhecimento bíblico, como que a gente vai ensinar para as outras pessoas, né? Porque passou há muito tempo, o povo de antigamente, como fazer, é mais espiritual do que hoje, assim, né? Muita coisa mudou, assim, nas igrejas, mudou tudo. Tem muita coisa do mundo que está entrando para a igreja, assim. Olha, esse negócio de liturgia, mexer a culto programado. E tudo que é programado geralmente não dá muito certo. Por quê? Porque o homem não tem como conduzir o Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz o culto. É lógico que uma coisa muito organizada, uma coisa bem estruturada, dá uma sequência a um culto assim, bem feito. Mas nem sempre uma coisa muito programada dá abertura para o Espírito Santo trabalhar. Nossa, eu acho que essas entrevistas davam um programa. Não dava não? Pois é. Vamos lá, o que o senhor achou, reverendo? É engraçado, pastor Heber, que na maior parte das falas, o sujeito ele diz, eu acho que tem que ser livre, e logo ele coloca um critério. É impossível você fazer alguma coisa aleatoriamente, né? Então, ou você tem que ter o certo ou o errado, né? Ou você tem o ensino bíblico, ou você tem estrutura, organização. Ninguém faz as coisas aleatoriamente. Vamos ver o que vai dar, vamos, né, jogar pro alto e ver que música que sai, que cântico que sai. Então, a gente se denuncia a partir daí, né? Mas aí vem o porquê que as pessoas, se é assim, por que as pessoas então não admitem logo que tem que ter uma estrutura, uma ordem? Esse medo de que o Espírito não possa agir. E a questão bíblica básica é quem pode impedir o Espírito Santo? Certo? Ou ele está presente ou ele está ausente. Então, se o Espírito Santo quer trabalhar, ele trabalhará por meio daquela liturgia ou alterando aquela liturgia. A pessoa não pode se sentir obrigada a seguir um roteiro se ele percebe que a situação é diferente, que as pessoas que estão ali são diferentes. O pregador sabe disso. Quando ele tem visitante, ele vai colocar uma palavra evangelística. Quando for só os membros da igreja, já fui convidado a programações evangelísticas, só tinha crente. Como é que eu vou pregar o evangelho se tem todos os crentes reunidos ali, não tem nenhum visitante? De repente os caras não estão crentes assim. Então tem que pregar sobre compromisso, sobre evangelização, mas o evangelho, né, nesse sentido, a evangelização tem que ser mudada. Então, a gente tem que parar de imaginar que a gente domina o Espírito Santo. Ou a gente está a serviço dele, ou a gente está lutando contra ele. Só tem essas duas posições dentro da Bíblia, certo? Agora, por que é programado o Espírito Santo não está agindo? E aquilo que vem na minha mente nesse momento é a ação do Espírito Santo, é aquilo que eu parei uma semana, estudei, li, comparei com o texto bíblico, certo? Refletir melhor, disse, não, isso aqui não está certo, isso aqui não é aquilo que Deus quer ensinar para a minha igreja, para a minha comunidade. Isso não pode ser o Espírito Santo falando a semana inteira. Ele tem que falar automático. Ele não pode falar durante a semana para que o meu culto chegue ali e seja falando no coração das pessoas. Então, é esse o meio das pessoas. Está do teu lado, pergunta para ele. Eu creio que Deus pode agir tanto de uma forma quanto da outra, né? Falando em alguns momentos, né, na hora mesmo, como também utilizar todo esse contexto que ele mesmo também domina, né, que ele mesmo também produz na vida do crente, né, do cristão. Então, eu também acho um equívoco muito grande a gente acreditar que a organização ela vai impedir o agir de Deus. Não, ela pode ser justamente a forma que Deus quer agir, né? Eu creio que Deus quer um culto
ordenado, né? Eu acredito sim nisso. Então isso é o que me chamou mais a atenção de todos esses comentários, é essa ideia, né, de que a organização, o existir uma ordem formal do culto, porque na prática ela existe, né? Como o pastor disse, ela existe informalmente, né? Ela pode a pessoa pode talvez não querer reconhecer que ela existe, mas ela existe, né? Isso de forma nenhuma é impedimento para o Espírito de Deus agir, como também pode o contrário acontecer, né? Nessa tentativa de deixar o Espírito livre e não ser o Espírito quem esteja livre para agir, mas muito do sentimento daquele que está, né, dirigindo o trabalho. Então, de um lado ou de outro, né, eu estava dizendo aqui também de um culto mais chato, ou mais rígido ou menos rígido, né, mais animado. Eu já participei de cultos que são extremamente assim, informais nesse sentido da liturgia, que foram chatos também, né? E por outro lado participei de cultos com uma ordem completamente formais e rígidos no que diz respeito à liturgia, e que foram extremamente Deus agiu muito, né, na minha vida, e eu vi Ele agindo na vida de outros irmãos. Então esse tipo de paradigma assim, de que o engessamento na forma vai engessar o Espírito Santo e o contrário, né? Eu acredito que não é o ideal, né, da gente estabelecer. O que é isso que o Thiago está falando? O que esse pessoal falou lá? É o tal do antropocentrismo, o homem que é o centro. Então, de repente, o culto não é mais para mim, eu tenho capacidade, não é para Deus, eu tenho capacidade de controlar o que Deus vai fazer no meu culto. O culto é meu. Então, o que Deus vai fazer? Então, eu não quero controlar, porque eu quero que o culto seja... O pessoal está viajando. Agora, 3 coisas. Interessante. No ambiente do culto, da liturgia, nós estamos esquecendo, por exemplo, alguns detalhes aí. Não esquecendo, mas não estamos mencionando. O povo, para que aquele momento adequado, trabalha entre 2. A questão do culto na tenda do encontro, no tabernáculo. Esses caras vão saber fazer tudo. Vão fazer as vestes, vão costurar o ouro, vão fazer os artifícios, como é que são os artefatos que vão ser necessários para o sacrifício e tal e tal. E esses caras nunca sacrificaram. Você não sabe de nenhuma oração que eles fizeram. Mas eles tinham a equipe deles que preparou tudo do jeito que Deus organizou bonitinho. Então, aquele irmão falou por último lá e nunca leu essa parte. Que Deus é muito organizado, diga-se de passagem. Né? Isso é uma coisa que a gente esquece. Para que às vezes aquele pastor, ou aquele ministro de louvor está lá, ou mesmo aquele irmão que vai conduzir um momento de oração, ele possa ter o tempo dele focado e concentrado naquele momento, é porque tem um exército de gente trabalhando em volta, por trás da cena, para que a coisa aconteça a contento, que também faz parte da liturgia. Será que... você falou 3 coisas. Tá, né? A segunda coisa, já dando um salto na história, por exemplo, uma carta de um camarada chamado Plínio, moço, ao imperador Trajano. A gente que estudou teologia já viu desse negócio aí. Mas é a história de um governador romano lá na Bitínia, que, apurado com as perseguições aos cristãos, manda uma carta para o imperador. E ele se explica na carta porque ele não queria mais condenar cristãos. Mas ele dá uns elementos de liturgia lá interessantes, porque ele quis, querendo ele saber um pouco mais dessa superstição que se crescia aí no Império na sua época. Ele falou, eu fui lá ver o que é isso. Sabe o que eles fazem, o imperador? Eles se reúnem no primeiro dia da semana, eles cantam hinos responsórios a Cristo. Olha o que os primeiros cristãos faziam. Eles se obrigam mutuamente a não cometer perjúrio e não falar mal de ninguém. E eles comem um negócio lá inofensivo, com pão, com vinho lá, que não é nada disso. Eu até, para ver se não tinha nada escondido, peguei 2 moças diaconisas e torturei as bichinhas para ver se era alguma... Mas não é, só encontrei superstição, quer dizer, olha aí, um descrente, um incrédulo, dando como é que era a liturgia dos crentes nos anos de 180, 200 da nossa época. Quer dizer, o pessoal se reunia lá para fazer isso. E a terceira coisa, essa questão da incapacidade do Espírito Santo de agir no nosso meio. Quando eu falo um negócio desse, peraí, eu estou botando o ser humano num patamar que nós é bom, hein? Nós somos capazes de falar assim, não, é o seguinte, Deus, aqui o senhor não manda.
é o seguinte, Espírito Santo, aqui você não... Eu, quando eu olho um negócio desse, uma vez eu fui falar numa comunidade pentecostal, e no final, tem aquela tradição, né? O pessoal cumprimentar o pregador lá na frente, ficou a mãozinha e falou para mim assim: nossa, pastor, isso só falta ser, né? Só para mencionar, tá? Não vamos entrar no assunto. Só falta ser batizado no Espírito Santo, porque a palavra o senhor tem. Aí eu fiquei tão bravo com aquela velhinha. Mas eu olhei, vi minha avó, eu dei uma acalmada e respirei. Né? Aí eu falei: minha irmã, você sabe de onde eu vim? Sabe onde é que o Espírito me achou? Ele me achou num convento. Eu ia ser padre. Com o padre pregando, o cara é padre até hoje, ele é amigo. É padre dos bons. Quer dizer, se o Espírito Santo fosse incapaz de se manifestar nos lugares que a gente acha que ele não vai, eu não estaria aqui. O nosso povo está, sabe, colocando as coisas na hierarquia errada. Se tem alguma hierarquia, está sendo colocado errado. Tá aqui, ó, o ser humano manda em tudo. Então Deus fica de fora, e fica mesmo, né? Igual Apocalipse 3,19, ó. Avisa esse pessoal aí que eu tô do lado de fora. Vem bem de encontro a mensagem que a Rita Bardazzi, de Araraquara, no interior de São Paulo, mandou. Hoje temos visto igrejas cheias e pessoas vazias. Isso porque a liturgia tem sido corrompida por interesses de homens amantes de si mesmos. Hoje estão endeusando homens e deixando de adorar o Senhor nosso Deus. As pregações quase sempre falam de riquezas materiais, facilidades e caminhos largos. Alguns adoradores hoje são somente cantores. Cobram fortunas para se apresentarem em igrejas e o povo vai em massa somente para vê-los e conseguir autógrafos. A palavra fica sempre em último lugar. Eu choro porque eu não aceito isso. Olho para as pessoas que depois do culto continuam vazias e não querem nenhum tipo de compromisso com a palavra de Deus. Devemos adorar o Rei que deu a sua vida por nós, por amor a nós. Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Abraços. Obrigado, viu, Rita? E aproveito a mensagem da Rita para encerrar o programa, agradecendo ao reverendo Dario de Araújo Cardoso, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor das escolas de teologia da sua denominação. Também ao pastor José Libério Lino dos Santos, que é pastor e líder da Toca Comunidade Cristã, um ministério extremamente ativo ali junto da USP, com os universitários. E ao seminarista Tiago Ribeiro Perim, da Comunidade Batista Cristã, lá de Osasco, e membro da Igreja Batista... da Comunidade Batista Cristã, que eu acabei de falar, e aluno do Seminário Batista Nacional. Obrigado a vocês. O contato dos três está no site vejamsó.com.br. Se eu fosse você, eu entrava lá no site, dava contatos, localizava e mandava e-mails com dúvidas e convites para pregar na minha igreja, falar a minha comunidade e tal. E eu tenho certeza que todos serão bastante edificados com o ministério desses irmãos que estão à disposição de vocês. Vamos ver quem é que vai ganhar a bolsa da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus. Flávio Gomes, de Maceió, lá nas Alagoas. Vai sair. Para você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.